Olá, vamos à motivação do dia. Posso te ajudar? Você já teve alguns sinais, sincronicidades de uma conexão surreal com o universo? Se inscreve no canal que nós vamos decodificar esse segredo. Fique até o final. Tudo é vibração. E quando a gente tem um desejo ardente, até falar em desejo ardente, ontem estava tão frio que a gente teve que acender a lareira. Lareira, foguinho, vinhozinho. Botou o Hum, capuz aí. que tá frio. Começou a aparecer sinais, sincronicidades comigo. Deixa eu contar, eu estava no Facebook, tem uma comunidade do Deepak Chopra, que é um médico, escritor, e a gente estava conversando ali, é indiano, eu estava conversando com uma indiana sobre o quantum, que é a menor partícula e como pode influenciar a matéria. E ela, como é estudante de física, falou que duas partículas que podem estar nos opostos, como eu e ela estávamos, pode ter uma conexão como se fosse um fio que nos unisse, que é o emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico, a mesma coisa. E eu, na época, estava escrevendo meu primeiro livro pela Amazon, que é O Mistério dos Guardiões nas Sete Maravilhas do Mundo. E uma delas é em Taj Mahal, na Índia. Aí quando eu falei isso para ela, assim, não, você tem que vir aqui para a Índia, você vai amar. Porque eu já imaginava que eu ia gostar, porque é místico, tem uma cultura milenar. E ela já ia conseguir para mim uma aula de yoga. E ela falou para mim: aqui você tem, no nosso país tem um despertar, você vai amar. Na época eu estava tendo aulas de yoga aqui, que yoga não deixa de ser também uma meditação. Vou deixar para vocês no final uma filmagem, umas fotos que tem da Índia. E a gente sempre conversava. Um dia a gente conversou sobre a ressonância Schumann, que tem uma consciência planetária, é incrível que a frequência do nosso planeta aumenta, geralmente quando tem assim eventos na época do Natal, que é um transbordo de amor, entregas de presente, a frequência aumenta bastante, como assim também como o Réveillon, que é uma festa, nós estamos com muita esperança, otimismo de um ano novo. E ela comentou que no país dela também tem o Diwali, que é uma festa que é onde o bem vence o mal. Tem o Holi, que é um festival de cores, né, quando chega perto da primavera, é muito lindo. E a diferença da nossa consciência coletiva quando tem uma catástrofe, que ficamos todos com tristes, ou uma pandemia, que ficamos todos com medo, inseguranças, incertezas. E nós temos, em média, 70, 80 mil pensamentos por dia. E geralmente é o que a gente pensou ontem, anteontem, com aqueles nossos medos de estimação, quando chega um boleto para pagar, aí abaixa, aí daqui a pouco você começa a pensar positivo para levantar. Nós temos que fazer a reprogramação. Eu, como dentista, já faço a reprogramação quando oriento os pacientes a escovarem os dentes 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde, à noite, para tirar as sujeirinhas que, metaforicamente, seria a mesma coisa para a gente fazer com a meditação. Tirar as sujeirinhas da mente, que é de manhã, quando você acorda, já pensa, já faz uma meditação, na hora do almoço já faz um decreto, e à noite, quando já está mais com a atividade mais tranquila de pensamentos, já está em alfa, já na sonolência, você faz outra meditação. Seriam 3 vezes reprogramando. Nós sempre temos que elevar a nossa frequência para o amor, a gratidão, que é aquela frase: agradece que a graça desce. Deixe um like como forma de gratidão, que você vai ter muitas bênçãos em dobro. Estou me lembrando de uma época que me colocaram como coordenadora dos dentistas. E era uma época difícil, que seria bem para escolher as férias.
E um colega já falou assim para mim, ó, te prepara na segunda-feira porque todo mundo vai querer as férias em janeiro. Vai ser uma guerra. Aí de manhã já acordei, levei um susto, assim, ai, fiquei preocupada. Mas depois eu pensei assim, eu vou fazer uma meditação de forma harmônica. E fui com uma carta na manga. Aí começou a esquentar o negócio, o pessoal começou a, todo mundo queria as férias na mesma data. E eu, quando eu vi que estava começando a ficar bem perigoso para ter uma briga, eu falei, olha, trouxe uns pastéisinhos quentinhos para todo mundo, com refrigerante para depois a gente comemorar que deu tudo certo. Não é que deu tudo certo? E eu já tinha me reprogramado antes para dar certo. E eu comentei com eles que em 31 anos de trabalho eu nunca peguei atestado de mais de 2 dias. Nunca, incrível. Até um paciente que era matemático fez as contas para mim, porque eu queria saber quantos atendimentos eu tinha feito nesses 31 anos. Deu 63 mil atendimentos. Que orgulho! E há anos atrás tinha um consultório que eu atendia num período e o meu colega no outro. Só que ele tinha conjuntivite, pegava. E eu até comentava com ele brincando: puxa, eu nunca consegui pegar conjuntivite. E depois no outro ano quebrou o braço, ficou meses. E eu comecei a ficar preocupada porque sobrecarregava, vinham todas as emergências para mim. E teve uma época também que ele teve um problema na coluna, que a lombalgia crônica todo dentista tem, porque a gente fica atendendo o paciente vai fugindo da cadeira e a gente vai ficando com a coluna toda torta, a postura toda errada. Aí ele me ligou e disse assim, Mônica, eu tô pensando em pedir demissão. Não aguento mais. Eu disse, não, não faz isso, é tua profissão, você estudou tantos anos para isso. Ah, mas é muita cobrança, é metas, é produção. Isso aí não é qualidade de vida, não. Ele pegou e simplesmente pediu demissão mesmo. Conversando com ele hoje em dia, ele falou para mim assim, olha, aquelas dores que eu tinha, era tudo sinal que eu não estava satisfeito mesmo com a profissão. E realmente, você pode ver, quando a pessoa começa a faltar muito no trabalho, são sinais que eles estão dando que eles não estão felizes, não estão gostando da profissão. E o próprio organismo começou a atrair tudo quanto é doença, dores para ele. E ele falou para mim rindo: nem conjuntivite eu pego mais. Você já reparou que quando a gente está com pensamento negativo, parece uma bola de neve, já começa, a gente é criativo e daí começa a criar as piores situações. E se acontecer o pior, troque sempre o pensamento negativo por um melhor. E se acontecer o mais incrível, o extraordinário, use sempre os 5 sentidos para imaginar. Por exemplo, se você quer uma casa, já se imagine no sofá. Se você quer um relacionamento, use também os 5 sentidos como visualize a pessoa te abraçando também com o tato, o olfato, o teu perfume que você gosta, o paladar, vocês dois tomando uma tacinha de vinho, com a audição, ele falando eu te amo. Use bastante esses 5 sentidos, vá visualizando. Olha, eu fui muito cupida. Sabe, aquela que sempre foi madrinha de vários casamentos? Era eu, porque foi incrível a quantidade de casais que eu uni. E vou deixar para vocês, como é mês de junho, vídeos complementares, que é o namorado, tem outro que é como ter um casamento duradouro, que nós estamos casados há 31 anos. Nesse vídeo eu tô com meu vestido de noiva, mas não fechou atrás. Ficou ótimo o vídeo. E uma inscrita gostou tanto do vestido que ela disse assim, posso fazer um igual? Tirou print, disse, claro, deu sorte, vai dar sorte para você também. Neste mês de junho dos namorados, Mãe Mônica vai trazer o seu amor para você. Tem outro vídeo que é sobre sinais e sincronicidades, vou deixar aqui para vocês linkados também. Que quando a gente conversa
como o universo pede, universo, me traz uma luz, e pode ter certeza que alguém vai aparecer para te ajudar. Seja com sinais como vídeos como esse, que sempre te ajudam. Que, olha, amor, nossos sonhos nunca morrem, eles adormecem. Quando você entra na frequência do teu sonho, se dá um salto quântico, como na física fala que quando um elétron pula, salta para outro lado. Tem um vídeo que eu explico direitinho, que é um ET me falou, salto quântico. É quando você sintoniza, porque os teus sonhos estão lá no alto. E daí você tá com pensamento positivo, assim, ainda negativo, tá pensando, eu não consigo. Mas se você começa a pensar positivo, vai chegar e sintonizar com o teu sonho e bum, salto quântico. Você tem que sintonizar o teu sonho na mesma frequência. Porque se o teu sonho tá no FM, você tá no AM, passa para lá pro FM. Aí sintoniza, dá o colapso de onda, você conquista o seu sonho. Você não pode ficar na preocupação, porque você vai ficar na contração, você tem que ficar na expansão. E você às vezes descobre que a sua missão de vida era naquele sofrimento que você tinha antes. Você vai ajudar muitas pessoas com esse mesmo problema. Foi o que aquela minha amiga indiana falou, que ela teve dores de relacionamento, sofrimento muito, e ela começou a fazer terapias. E agora ela também é terapeuta. De um problema em um relacionamento, ela descobriu a missão de vida dela. Ela descobriu com sinais e sincronicidades, decodificou o segredo. E a gente está nessa vida para conhecer tantas pessoas maravilhosas, países, culturas. Mas a gente sempre tem que se lembrar que nós somos seres espirituais. Estamos aqui também para evoluir. Então, quando eu estive na Índia, ela me levou no parque de Gandhi. Gandhi foi um grande pacifista. E no parque tem frases dele. Uma que eu gosto muito é olho por olho e o planeta ficará cego. E o outro é que o sucesso não está só na conquista, mas sim no percurso que você passa. Essa é a vida. Vou deixar o vídeo que aparece essa minha amiga indiana, que é a expansão da consciência. E nós, quando vibramos, nós temos um campo eletromagnético, onde o coração é 5 vezes, 1000 vezes mais forte e poderoso que a mente. E todos estamos conectados, interligados, como uma gota no oceano. Nós fazemos parte do oceano. A mesma coisa com o universo. Nós somos um quanto, mas somos o universo. Somos fractais da mesma fonte. E a lógica do universo é diferente da lógica do ser humano. E o universo é atemporal. Então, quando você tiver um obstáculo, um desafio, encare que você está sendo forjado, você está evoluindo com esse desafio, esse obstáculo. E você tem que soltar, porque quanto mais você pensa, fica mais apegada, você congela o teu sonho. É como se fosse segurar um passarinho na mão e ele não vai conseguir voar nem cantar. Solta! Deixa na leveza, voando. E a nossa vida é um livro em branco. Como esse meu primeiro livro, O Mistério dos Guardiões, os guardiões podem ser mentores espirituais para você. E no meu segundo livro, que é Surreal, onde tem as meditações que te conectam com o universo, que é a meditação da oitava essência. E você conquista o que quiser. E no terceiro livro, que é uma trilogia, é Viajantes do Infinito, tem portais que você vai para a quarta, quinta dimensão. O personagem Eric fazia perguntas para o universo e veio em sonho com números. Quando ele fez a meditação da oitava essência, ele descobriu os sinais e as sincronicidades que precisava. Esses livros pela Amazon podem ser lidos separadamente. Vou deixar aqui linkados também.
E você já descobriu os sinais e sincronicidades para decodificar a tua vida? Eu desejo que você conquiste tudo. Tenha uma vida maravilhosa, incrível, surreal, ok? Um beijo, paz e bem. Estamos aqui no Taj Mahal. O amor do príncipe Jorge Han pela princesa de Mahal. Lembra dessa música? Muito lindo. Come. Be like this. Ok, 1, 2, 3 e... Tá bom?